Bom, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você conseguiu cumprir as suas metas feitas no início do ano? Será que ainda dá tempo de correr atrás disso ou já podemos deixar essas metas para o próximo ano? Poxa, falta menos de 20 dias, né, para acabar o ano? A psicóloga Grisiele Silva vai nos ajudar a nos organizar melhor para que essas metas sejam cumpridas e dar dicas de como não ficar frustrados se por acaso isso não acontecer. Grisiele, minha querida, muito boa tarde. Olá, boa tarde, minha querida. Tudo bem? Tudo ótimo, sempre melhor quando eu estou aqui. Ai, coisa boa. Vamos lá, vamos bater esse papo aqui que é muito importante. A gente se cobra demais, né, Grisiele? A maioria das pessoas, sim. É a maioria? Sim. E quem é que não se cobra? Ai, queria ser assim. É quando a terapia está muito em dia, aí as pessoas conseguem viver com mais leveza e, inclusive, concordar que não são perfeitas. Ah, isso é ótimo. Chegamos então em dezembro e o nosso caderninho de metas está pela metade. Dá tempo ainda de correr atrás desses objetivos? Alguns sim, né? Muito se tem falado do final do ano e a gente entra em novembro, a gente já começa a respirar essa coisa do fim do ano, né? E muitas pessoas esquecem que, né, hoje, por exemplo, daqui nós temos mais ou menos 20 dias aí. Tem coisas que são possíveis serem realizadas ainda. Tem gente que já desistiu da lista lá no mês passado, quando se ainda tinha um tempo hábil para isso. Outras coisas a gente precisa de um tempo maior. Vai depender do que está escrito nessa lista, do quanto já foi cumprido dela, porque tem algumas atividades, alguns planos que precisam, para ser cumpridos, precisam de um tempo maior. Então, não é algo que você faça numa única vez, vai lá e já resolve. Tem etapas. Então, também precisa ser feito, precisa ser visto se você já cumpriu alguma etapa e se é só finalizar. Dependendo da atividade, ainda dá tempo de finalizar. Dependendo de como foi, se você nem iniciou, aí você repete lá no planejamento do ano que vem, se for algo importante para você. Será que essa falta de releitura do que se prometeu para si mesmo não deixa muito para trás as coisas? Eu explico. Eu anoto, vamos supor, eu anoto lá 6 coisas que eu quero mudar na minha vida. Só que eu falei, eu vou anotar e vou deixar aqui para eu ver sempre. Só que eu esqueço de ver. Então, eu nem sei o que foi que eu escrevi. Essa falta desse planejamento talvez não emperre? Sim, isso é algo muito comum para as pessoas que... Essa época aqui a gente começa a falar muito de planejamento e às vezes as pessoas vendo isso, falam, olha ali, alguém está falando, então eu vou me planejar, vou fazer aqui meu caderninho de metas para o ano que vem. E sente né, se conecta ali com aquilo que deseja e faz ali o seu planejamento. Só que muitas vezes elas esquecem, né, até do que foi planejado e não olham mais, não examinam para ver como é que está lá. Então, o que a gente precisa entender? Que isso não pode ser um modismo. Eu não vou fazer o meu planejamento, meus planos para o próximo ano só porque todo mundo está dizendo que é importante. Eu vou dizer porque eu entendi que isso é importante. Então, quando eu entendi que isso é importante, aí sim eu consigo fazer o meu planejamento. E fazer o planejamento também não é só listar lá, sei lá quantas, 5, 10 coisas que eu desejo que se realize. É colocar isso também, mas pensar para que cada uma dessas coisas se realizem, o que eu preciso fazer a cada dia. Porque aí é um planejamento mais certeiro, mais assertivo, um planejamento que eu tenho mais condições de executá-lo. Então, não é só colocar lá, né? Tem gente que coloca, por exemplo, sonhos financeiros. Então, no ano de 2025, eu quero trocar o meu carro. Ok, mas que carro que eu quero ter? Né? Mais ou menos em que valor eu quero comprar esse carro? Como eu vou fazer para que isso aconteça? Então, eu tenho que ir pensando no passo a passo. Não é só jogar lá na minha lista, quero ter um carro novo. Eu preciso pensar, para ter um carro novo, o que eu preciso fazer a cada dia, o que eu preciso começar a fazer hoje para que isso aconteça. E 2025, né? Quando a gente fala de anos, é um tempo relativamente grande. Quando eu quero realizar isso em 2025? Então, assim você vai esmiuçando mais as suas metas
metas, de modo que elas virem mais concretas. Ela sai do mundo abstrato e vai se tornando mais concreto. Para eu comprar esse carro, por exemplo, toda vez que eu for no supermercado querer comprar alguma coisa supérflua, opa! Espera aí, aí não. Isso. Assim, quando é uma coisa material, eu acho até fácil. Mas quando é uma pessoa estourada, que quer se controlar, e ela tem que contar, gente, não sei se você é assim, tem que contar 10 vezes para não estourar. O planejamento dela é ficar calma, zen, porque eu não quero estourar, porque esse estouro está me trazendo muitos prejuízos. Sim. Aí, só que o sentimento, é aquele ditado, água de morro abaixo e fogo de morro acima é difícil de segurar, porque são sentimentos, são naturais, são verdadeiros, e quando você vê, pá! Já estourou. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Primeiro, entender, é uma meta que eu consigo realizar sozinho ou é uma meta que eu vou precisar de ajuda? Ah, vai precisar, com certeza. Quem pode me ajudar? Qual é profissional? São pessoas da minha convivência? Ambas as partes? Porque às vezes eu preciso, e eu indico muito isso para os meus clientes que têm mais ou menos esse temperamento, né? Eu falo, faça um contrato com as pessoas que você convive, com as pessoas que você ama e pede para que elas te avisem quando você estiver passando dos limites. Porque às vezes você está passando dos limites e naquela hora você não está percebendo, porque você está ali sob o impulso. Então, se você tem alguém que pega em você e fala assim, chega, Cleide, toma uma água. Você já combina com aquela pessoa, de modo que, à medida que ela for te falar, você não vai ficar chateado, vocês combinaram aquilo e o que ela está te fazendo serve como um controle externo. Eu costumo dizer que quem não tem um bom controle interno precisa de um controle externo. Então, essas pessoas que a gente ama, que são pessoas da nossa convivência, da nossa confiança, elas podem servir como esse controle externo. Além disso, a gente pode ter algumas estratégias. Por exemplo, a hora que vem uma situação que eu quero xingar, derrubar tudo, enfim, chutar o balde, como se diz, respiro, faz técnicas de respiração e tem um exercício que eu gosto muito, que é o exercício da água. Eu falo, pega um copo d'água, coloque a água na boca. Segura. E segura por um tempo. Aqui eu vou fazer rápido porque a gente não tem muito tempo para ficar aqui, né? Segura essa água na boca por um tempo. Fique ali. Enquanto você está segurando essa água na boca, você está se reorganizando internamente para que você não faça algo que você possa se arrepender. Esse exercício do copo d'água, ele é maravilhoso e tem ajudado muita gente. E mesmo porque, se você for estourar com a boca cheia d'água, vai ficar ruim. Você pode engasgar. Exatamente. Ah, boa ideia. E aí você segura a água na boca o máximo de tempo que você conseguir. Mas o importante também é não sabotar essa coisa quando você fez o combinado com um parente, com um amigo, não sabotar. Aí, de repente, a amiga tá sempre ali, ó, eu tô aqui de prontidão, para caso você queira fazer alguma coisa, eu tô aqui de prontidão. Aí, de repente, passa a não convidar mais a amiga. Isso, existem essas possibilidades. Então, por isso que a gente precisa ficar muito atento ao modo que nós estamos funcionando. E você falou uma coisa na abertura do programa que é maravilhosa, né? Início da semana, nós podemos recomeçar. Então, aquilo que não deu certo nessa semana pode dar. Início de ano, isso vem ainda mais forte, né? Eu gosto muito de inícios de ciclo, início de ano, início de semana, início de mês, porque a gente sempre pode trazer essa sensação de renovação. Então, se você está olhando lá na sua lista e está percebendo que ainda tem muita coisa que você não conseguiu realizar, ao invés de você ficar frustrado, triste, com raiva até de você mesmo, passe a olhar o que você realizou nesse ano. Porque às vezes você realizou coisas incríveis que nem estavam naquela lista. Exatamente. Coisas que foram acontecendo ao longo do tempo e você conseguiu resolver, que você conseguiu passar pelo desafio mesmo sem planejar. E às vezes esses desafios novos que foram surgindo foram tirando um pouco da sua energia para que você realizasse aquilo que estava planejado. Porque a vida ela não acontece só a partir do nosso planejamento, né? Eu
costumo dizer que a gente está aqui, quem planeja muito mais do que a gente é Deus. Então tem muita coisa que acontece que a gente nem imaginava que iria acontecer no decorrer do ano. E tá tudo bem. E aí você precisou lidar com essas intercorrências, digamos assim. Com isso você desviou um pouco da atenção e da energia. Então não significa que você não realizou nada. Significa que você realizou outras coisas que surgiram ao longo do tempo que você nem imaginava. Então, tenha um pouco mais de compaixão, né? A gente precisa disso. Porque quando a gente tem o hábito de ter isso com outras pessoas, né? Se é alguém muito querido que chega e te conta, fala, tô triste porque não realizei e tal. De modo geral, as pessoas já falam, não, mas olha o que você fez de bom, olha o lado positivo e tal. Mas quando é com ela mesma, aí ela já não tem esse mesmo olhar. A cobrança fica sempre muito maior. Então, tenha esse olhar de compaixão que você teria com um filho, com um amigo, com um irmão, com uma pessoa que lhe é importante, tenha esse mesmo olhar com você também. O fato de você não ter realizado algo não significa que você não realizou nada e nem que você não seja capaz de realizar alguma coisa. E como é que a gente percebe, vamos supor que a gente não quer, como você acabou de dizer, não está tão preocupado em atingir essas metas, mas que você, aliás, nem colocou isso no caderno, mas que você ao longo do ano, o ano que está terminando, você começa a fazer uma autoanálise e ver as coisas boas que você fez. Como é que eu vou dar parabéns para mim e ficar feliz com isso? Eu faço isso o tempo todo. Sempre que eu percebo alguma coisa que eu fiz que foi legal, que deu bom resultado, que eu me superei, que eu percebi que aquilo foi muito bom, eu faço isso. Eu me abraço, eu me agradeço, eu me alegro com aquilo que eu realizei. E esse é um exercício muito bom, porque o nosso cérebro, ele vai aprendendo que isso é bom. Então, se eu faço algo, teve um bom resultado e eu vou lá, eu me alegro com aquilo, eu comemoro comigo mesmo, eu não preciso nem sair por aí contando para as pessoas, mas se eu tenho pessoas que me são, né, confiáveis, pessoas que estão acompanhando o meu dia a dia, eu também posso fazer isso. E se eu estou comemorando isso, o meu cérebro entende que aquilo é bom e ele vai trabalhar para que eu tenha melhores resultados nas coisas que eu faço. Então, isso é um excelente exercício. Olha, ontem foi o Dia da Família. A abertura do programa eu coloquei a música Família, do Titãs, do Nando Reis. E eu estava me lembrando aqui agora na nossa conversa que uma boa harmonia em família tem que ser um dos objetivos da gente colocar no caderninho. Porque viver em desarmonia familiar, gente, é um prejuízo, é uma carga pesada. Você parece estar arrastando correntes. E tudo desanda. As coisas lá fora só vão bem se a gente estiver bem dentro de casa. Pode perceber, o ambiente familiar, ele é o que nos abastece, é a nossa carga diária, a nossa recarga diária para que a gente consiga fazer o que precisa ser feito com excelência, para que a gente consiga alcançar bons resultados, para que a gente consiga estar bem para conviver com as pessoas. Então, a harmonia familiar, ela precisa ser o nosso maior objetivo de vida sempre, porque esse é o alicerce por onde as outras coisas vão passar. Não tem jeito. Esse final de semana eu recebi um elogio que agora eu vou compartilhar com todos vocês. Que ótimo, adoro. O meu irmão chegou para mim no sábado, a gente estava comemorando lá, só nós dois conversando. Ele falou assim, eu tenho duas pessoas na minha vida que eu gosto de conversar, uma delas é você. Ai, que delícia. Mas é bom, né? Muito bom. Isso é muito gratificante. Outra coisa que me preocupa nessa questão da gente se refazer ou a gente se conhecer, que eu também estava falando sobre isso, é como que a gente vai aprendendo no caminho. Uhum. Porque não adianta você falar assim, eu vou ler esse livro aqui de autoajuda, eu vou falar com a Grisiele, eu vou fazer uma consulta com ela, porque aí eu estou fazendo a minha obrigação. É a mesma coisa de ir à missa com a Bíblia debaixo do braço e achar que foi a missa. Uhum. O seu corpo estava lá presente. Uhum. Prestou atenção na homilia? Uhum. Tá colocando em prática. Tá te colocando em prática. Então, assim, se eu vou procurar uma psicóloga, eu vou de alma aberta para poder aprender. E como é gratificante a caminhada. É a melhor parte. Muitas pessoas focam só no resultado.
né? Quando eu conseguir fazer tal coisa, eu vou ficar feliz. Quando algo acontecer, né? Quando eu me formar, quando, sei lá, quando eu tiver filho, quando eu comprar uma casa, quando eu mudar de emprego, quando eu ganhar X por mês. E esquecem que para que aquilo aconteça, esse trilhar o caminho é muito importante. Eu preciso pensar todos os dias quais são as decisões que eu estou tomando diariamente e se essas decisões estão me aproximando ou me afastando daquilo que é o meu objetivo. Essa é uma pergunta clássica que a gente pode se fazer todos os dias, né? Eu costumo fazer todos os dias antes de dormir o que eu chamo de um exame de consciência, né? Antes lá das minhas orações de gratidão pelo dia, eu faço esse exame de consciência, eu repasso ali tudo o que aconteceu naquele dia e mais do que o que aconteceu é como eu me comportei diante de cada situação que surgiu. E aí eu vou percebendo, aqui eu poderia ter feito um pouquinho diferente. Olha, eu não pensei na hora, mas se surgir essa situação de novo, eu posso mudar tal coisa. Ou isso aqui que eu fiz foi bem legal, o resultado foi ótimo, eu me senti bem, né? As pessoas se beneficiaram com isso. Então, esse voltar para si, examinar como você está fazendo o passo a passo, te dá possibilidades de tomar decisões muito mais assertivas, que estão muito mais a favor daquilo que você planejou a longo prazo do que contra você. Eu vou fazer uma comparativa aqui, você me ajuda a pensar. Sim. Eu vou estudar para ser veterinária. Aí eu estou estudando, fiz o primeiro ano, segundo ano, parará, encontrei uma pessoa que vendia bombons lá no meio da faculdade. E eu vi que ela me pediu ajuda, eu fui ajudando e fui fazendo outras coisas. De repente eu vi que eu sou empresária, eu quero empreendedora, eu acho que eu vou me dar bem nisso. Aí eu largo tudo e vou fazer essa coisa. Eu estou falando uma coisa prática, mas no meio do caminho, que eu estou tentando me conhecer, eu despertar alguma coisa em mim que é legal. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não está muito doido, não, né? Não, e é exatamente isso. Eu vou prestando atenção no passo a passo e vou percebendo se até aquilo que eu planejei, se ainda faz sentido para mim. Porque às vezes a gente vai mudando ao longo do tempo. É a Pode coisa até mais chamar de natural Deus. do mundo. É coisa de Deus. Sim, Deus me apresentou uma nova forma, né? Sim. Então, nesse passo a passo, eu vou verificando. Aquilo que eu planejei ainda faz sentido? É isso mesmo? E é importante que a gente tenha essa flexibilidade de mudança. Só os tolos não mudam de opinião. Pessoas muito rígidas que decidem algo, que planejam de uma forma, elas não estão dispostas a fazerem diferente. Essas pessoas sofrem demais. Lembre-se sempre do exemplo do bambu, né? O bambu, se vem uma ventania muito forte, ele enverga. Então, ele se deita, ele é flexível e a ventania passa. Agora, aquelas árvores que são extremamente rígidas, se a ventania for muito forte, elas são derrubadas, porque elas não são flexíveis para se adaptarem à nova situação. E nós precisamos dessa flexibilidade, porque o tempo todo estão surgindo novas demandas. O tempo todo as coisas estão acontecendo e as coisas não estão sob o nosso controle, né? Essa é uma ilusão, achar que tudo que eu planejei está sob meu controle, que a minha vida está sob meu controle. Ah, quem pensa assim sofre muito. Mas assim, a pessoa tem que não ficar muito presa ao que os outros pensam. Sim. Pô, minha mãe queria tanto que eu fizesse veterinária, agora eu vou largar tudo para trabalhar com bombons, depois eu vou fazer uma grande... Aí pode ser que depois eu tenha uma grande loja e tal, mas a minha mãe vai ficar frustrada, porque ela queria que eu fizesse veterinária. Ah, então não vou fazer isso, não. Aí não falta coragem? E é o medo de não atender às expectativas, principalmente dos pais. E isso é realmente um ato de muita coragem. Só pessoas muito corajosas conseguem não atender às expectativas dos pais e ficarem em paz. Porque isso gera culpa. De vez em quando eu falo da nossa culpa aqui, né? Isso também gera culpa. Você não atender às expectativas daqueles que te amam tanto, que fazem tanto sacrifício para que você esteja bem, né? Porque quem é pai e mãe sabe bem o sacrifício que isso é para cuidar de um filho. Então, olhar para isso e dizer:
pai, mãe, muito obrigada, mas esse não é o caminho que eu escolho para mim, não é uma decisão simples. Muitas pessoas precisam de anos de terapia para isso. E essa coragem, ela pode ser traduzida mais tarde numa felicitação desses pais por essa pessoa ter saído da veterinária e ido empreender? Sim, com certeza. E isso deve ser prazeroso também. Sim, sim. Quando os pais, né, principalmente se esses pais não são tão rígidos, essa rigidez ela não ajuda nem os pais nem os filhos. Então, se os pais conseguem ser flexíveis de dizer, meu filho, está tudo bem, eu achei que esse era o melhor caminho para você, mas é você que decide, é você que vai caminhar, é você que vai trilhar. Eu quero o melhor para você. Aí esse pai e essa mãe podem até sentar com esse filho e dar alguns dados de realidade, por exemplo, olha, a dificuldade de empreender, acontece isso, acontece aquilo, o Brasil é um país de muita instabilidade, pode ter essa conversa e tal, dar esses dados de realidade que também é muito importante que pessoas mais experientes nos falem sobre isso. Porém, se ainda assim essa pessoa, não, é isso mesmo, eu entendo tudo isso, que bom que vocês me alertaram, mas eu quero realmente continuar nesse caminho. E se esses pais abençoam esse filho vai com muito mais leveza, a possibilidade dele alcançar os resultados, bons resultados, é muito maior e com certeza, na hora que esses pais veem esses resultados, né, e o parabenizar, né, o se orgulhar até pela coragem do filho ter feito algo diferente do que ele planejou, é a coroar, é a cereja do bolo, com certeza. Coragem, há que se ter coragem, né, Grise? Muito obrigada, viu, por você ter vindo. Espero que você volte, como sempre, não abra mão.